Se o povo gosta de polêmica, vamos falar de polêmica. Neste São João, o povo brasileiro tem motivos para sorrir. A economia está melhorando, a gasolina, o diesel e até a picanha já estão mais baratas. É o governo federal trabalhando por um Brasil mais feliz. Hashtag Equipe Lula. Bom, será que as coisas realmente estão mais baratas? E se elas estão, quem que é o verdadeiro culpado para isso? Será que realmente a culpa é do Lula, é do governo federal, da equipe econômica do Lula? Ou quem será que é realmente o verdadeiro culpado por essa queda do preço de algumas coisas, né? E para isso eu separei até alguns gráficos pra gente falar, começando, mas na verdade vamos recapitular um pouco sobre essa treta entre o Lula e o Banco Central, né? Eu até postei um vídeo lá no início do ano explicando um pouco melhor sobre o que estava acontecendo lá na época, que era basicamente o seguinte: os juros aqui no Brasil estão relativamente elevados, a gente tem um juros real muito alto, uma Selic hoje que está no patamar desde o início do ano de 13,75% ao ano, e aí o Lula, o governo, obviamente, não quer que a Selic continue elevada dessa magnitude pelo fato de que uma Selic mais elevada freia um pouco a economia. Mas, por outro lado, a gente não pode simplesmente jogar a Selic para baixo, porque isso traria alguns outros impactos que a gente vai entender ao longo desse vídeo aqui. Então, via de regra, tinha o Lula xingando o Banco Central, Roberto Campos Neto, obrigando praticamente a reduzir a taxa Selic, e o Campos Neto não queria fazer isso porque, obviamente, se for pensar tecnicamente, de forma racional, de acordo com toda a análise econômica que o Banco Central faz para definir a meta da taxa Selic, não fazia sentido uma queda até então, por conta de questões como a inflação elevada, o risco do país, até então, de um determinado momento, não tinha o arcabouço fiscal, então o Banco Central fez o que ele julgou, tecnicamente, ser o mais adequado a ser feito naquele determinado momento. E, obviamente, o Lula não gostou nada disso, porque, para ele, num primeiro momento, é muito mais interessante derrubar a Selic para estimular a economia, estimular o crédito, enfim, o investimento em renda fixa não ser tão vantajoso, as pessoas tirarem dinheiro para circular, consumo e por aí vai. Mas isso tudo traria algumas consequências, como, por exemplo, inflação mais elevada, o dólar mais alto também, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Então a gente tem aqui esse gráfico do IPCA e do IPCA de comida também, né? A gente consegue ver a evolução dessa inflação ao longo dos últimos anos, e se a gente pegar aqui no finalzinho desse gráfico, ali no final de 2022, início de 2023, a gente consegue ver que ao longo desses últimos anos e meses aqui, a gente teve essa inflação oscilando ali ao longo do tempo, e ao longo dos últimos meses essa inflação já começou a reduzir. E por que isso, né? Porque a taxa Selic elevada, ela começa a fazer efeito. Então, na medida que ela vai desestimulando a economia, o consumo, a demanda, o preço das coisas tende a reduzir também. E uma Selic mais elevada, um juros real mais elevado, isso também impacta no preço do dólar, que a gente vai entender um pouco melhor daqui a pouquinho. Esse outro gráfico a gente consegue ver a evolução da taxa Selic, né? Lá em 2015 estava em 14,25% ao ano, e ela foi caindo até chegar na pandemia, chegou no 2% ao ano, algo inédito assim praticamente no Brasil, e depois ela veio subindo até 13,75%, que ela continua até agora. Já tem alguns sinais que até o final do ano comecem esses primeiros cortes da taxa Selic, mas o Campos Neto julgou que não era o melhor a se fazer desde o início do ano, então preferiu esperar um pouquinho mais, e a gente consegue ver que isso vem surtindo efeito, né? Então, se a gente for pensar o que faz a inflação reduzir, nada mais é do que a política monetária. E o que é a política monetária, né? Basicamente é o conjunto de medidas que o Banco Central vai tomar para tentar controlar a oferta de dinheiro na economia, a liquidez e também o custo do dinheiro ao longo do tempo, que nada mais é do que os juros base da economia. Quando o Campos Neto, o Banco Central, o Copom, define que a taxa Selic vai continuar elevada, ele está impactando nos juros de tudo que a gente tem na economia. Então, empréstimos, financiamentos, investimentos de renda fixa, tudo isso é impactado pelo valor da taxa Selic. Então, quando a Selic sobe, isso tudo fica mais caro, né? Os juros dos empréstimos, dos investimentos, tudo isso aumenta, e quando a Selic cai, a mesma coisa vai acontecer. Então, a Selic elevada, ela tem o objetivo de controlar a inflação, justamente por esses motivos que a gente já falou. Menos demanda, menos consumo, o preço das coisas tende a reduzir ou pelo menos crescer num ritmo mais devagar. E o Lula até falou aqui no tweet dele, né, deu a ênfase na gasolina, no diesel, que são itens que têm o seu preço cotado no mercado internacional. Logo, se o dólar sobe, o preço disso vai subir aqui em reais, e se o dólar cai, o preço em reais vai cair, e por consequência, como esses
itens estão ali na cesta de consumo do brasileiro médio, quando o preço dessas coisas cai por conta da queda do preço do dólar, a inflação também tende a cair. Isso puxa a inflação para baixo, ou pelo menos vai crescer menos a inflação, né? Ou seja, o dólar também impacta no preço dessas coisas, na inflação aqui do Brasil. E o que está acontecendo, né? A partir do momento que a gente tem uma taxa Selic elevada e a gente tem um juros real muito elevado em relação a outros países do mundo, começa a fazer mais sentido do gringo, do estrangeiro, trazer o seu dinheiro aqui para o Brasil para investir, por exemplo, em títulos públicos. E para eles fazerem isso, o que eles precisam fazer? Vender a moeda deles, muitas vezes o dólar, para comprar o real. Se a demanda de real aumenta, a oferta de dólar cai, o preço do real valoriza em relação ao dólar, em outras palavras, o dólar cai. E aí puxa o preço disso tudo para baixo, a inflação reduz e por aí vai. Ou seja, imagina que o Banco Central, o Roberto Campos Neto, o Copom, decidisse seguir realmente o que o Lula estava mandando eles fazerem, de derrubar a taxa Selic e por aí vai. No momento que a gente não tinha apresentado o arcabouço fiscal, tem toda a questão do risco país, enfim, se for olhar tudo isso nesse cenário, o Brasil reduz os seus juros real em relação a outros países mais rápido do que deveria ser de forma técnica, analisando tecnicamente, o que ia acontecer? O Brasil não ia ser um país tão vantajoso assim em termos nominais e reais de juros para se trazer o dinheiro gringo. Ou seja, o gringo não ia colocar o dinheiro aqui, na verdade ia ser o movimento contrário. Quem tinha dinheiro aqui ia mandar o seu dinheiro lá para fora porque não ia compensar. A gente sempre tem que pensar nos investimentos nessa relação risco e retorno. E como o Brasil é um país mais arriscado de se investir do que a média de outros países mais desenvolvidos, para compensar você colocar o seu dinheiro no Brasil, precisa ter um rendimento maior, um prêmio por esse risco. E se esse prêmio não existir, vai todo mundo tirar o dinheiro aqui do Brasil e vai mandar lá para fora. Então o dólar, que tem caído bastante nas últimas semanas, impactou bastante na inflação, e se a taxa Selic tivesse derrubado, o dólar provavelmente ia subir, a inflação também ia subir e por consequência a taxa Selic deveria ser puxada para cima de novo para tentar controlar essa inflação de novo. Então assim, se a gente for parar para pensar quem que é o verdadeiro culpado da nossa inflação estar reduzindo, o preço da gasolina, do diesel, da picanha, disso tudo está reduzindo, não é o Lula. Não são os empresários que são bonzinhos e gostam do Lula e o Lula falou, vamos abaixar o preço da picanha, e os empresários, beleza, vamos abaixar o preço da picanha. Não tem nada disso. Isso são só consequências econômicas e talvez o principal culpado disso tudo seja Roberto Campos Neto. Por mais que ele tenha tomado medidas impopulares ali no primeiro momento de manter a taxa Selic elevada, e não só o Campos Neto, né, obviamente, o Banco Central, mas a gente fala dele porque ele é o presidente e ele que acaba saindo um pouco mais na mídia, mas todos os diretores lá do Banco Central, o Banco Central como um todo, o Copom, eles são os verdadeiros culpados dessa queda da inflação que a gente está vendo ao longo dos últimos meses. Então, por enquanto, a gente ainda pode comemorar que nós temos um Banco Central independente que toma medidas com base numa análise técnica e não política, simplesmente porque o governo quer que faça alguma coisa, porque isso seria benéfico ali para ele no curto prazo. Porque no curto prazo, despencar a taxa Selic na força, na marra, isso é vantajoso porque vai estimular a economia e tudo mais, só que uma hora a conta vai chegar. Foi o que aconteceu ao longo dos últimos anos ali, no final do governo Lula, início do governo Dilma e por aí vai. Ou seja, a gente precisa tomar essas decisões econômicas com base no escopo técnico e não político. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like e qual que é a sua opinião sobre isso tudo aqui nos comentários que eu quero saber também. Tamo junto e até a próxima.